Galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a um review de livros, de bíblias, de teologias, tá? Então, eu quero apresentar para vocês hoje um pouco desta bíblia aqui. Gente, assim, é uma das minhas bíblias prediletas, né? Uma das que eu mais gosto, tá bom? Então, fiquem comigo que eu vou te falar tudo sobre essa bíblia e se realmente vale a pena para você comprar ou adquirir essa bíblia. Será que realmente o custo-benefício dela compensa? Fique comigo que você vai descobrir no final do vídeo. Eu me chamo Pedro, eu sou pastor na Igreja Batistália, aqui na minha cidade. E essa Bíblia aqui em particular, ela tem um valor sentimental muito grande para mim, porque ela foi um presente, tá? Quando eu fui consagrado pastor, alguns irmãos se juntaram, tá? Sem eu saber e sem eles saberem que eu queria essa Bíblia aqui, que eu tava no meu carrinho lá na Amazon, essa Bíblia aqui, eles me deram, tá? E lembrando para você que o link de compra dessa Bíblia tá aqui na descrição na descrição do vídeo, tá? Então já clica lá, já coloca ela no teu carrinho, pela fé que vai dar tudo certo. O que eu gostaria de destacar dela? O que é que torna ela vantajosa? Pode ser um problema para algumas pessoas, mas para mim é uma vantagem. Eu não, por mais que eu tenha um posicionamento, né, diante das duas principais linhas teológicas que nós temos hoje, que é o calvinismo e o arminianismo, mas que eu tenho meio, eu sempre deixo quieto para mim, porque eu não gosto de ficar falando muito de forma pessoal sobre isso, porque eu estudo os dois lados, eu me relaciono com a igreja dos dois lados. Eu sempre gosto de ter materiais que não são partidários, e gosto de ter materiais, obviamente, partidários. O fato de essa Bíblia ela ser uma ótima contribuição para a igreja é que ela não é uma Bíblia enviesada. O que é uma Bíblia enviesada? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que as Bíblias que seguem um viés calvinista ou arminiano, elas são um problema. Talvez um cara que é calvinista vai dizer que ela é enviesada só porque ela não é calvinista. Ou um cara que é arminiano vai ter o mesmo posicionamento. Mas o que acontece, pessoal? Então, pessoal, o que acontece? É uma Bíblia, obviamente, de estudo. E uma coisa que eu gosto muito dessa Bíblia é que os estudos, né, que tem nela, os comentários bíblicos que tem nela, além de bem completos, eles não são um comentário, como eu disse, que seguem propriamente um viés teológico. Até agora, eu não tive em nenhum momento problema com comentário que ofendesse de alguma forma algum dogma ou doutrina cristã, principalmente, obviamente, protestante. Eu não tive nenhum problema com isso. Obviamente, eles seguem a visão protestante, como a gente vê. Se eu abrir aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 16... no versículo 17, né, onde Jesus diz que Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, que é, por exemplo, o versículo usado para muitos católicos para defender a ideia de que Pedro foi o primeiro papa. Se eu for nesse versículo aqui, ele não vai fazer, obviamente, uma defesa de sucessão apostólica. Ele vai colocar isso realmente como um problema. Por quê? Porque isso aqui é uma Bíblia protestante, é uma Bíblia evangélica, não é uma Bíblia católica. Então isso, quando eu digo que ele não segue propriamente um viés, eu não estou dizendo que ele se desvia das doutrinas básicas cristãs. E ele vai, por exemplo, ele não vai aqui, sei lá, ter um argumento, sei lá, calvinista, ou arminiano, metodista, não sei. Ele vai elencar aqui três principais argumentos que são mais aceitos. Ele vai lá e te apresenta, tá até grifado aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver, tá? Mas ele elenca aqui, por exemplo, três principais argumentos, né, da visão, né, na ideia evangélica protestante a respeito disso. Eles são muito benéficos, que permite você tirar uma conclusão, tá certo? Então, assim, questão de comentário bíblico, ela é muito completa. No começo de cada livro, certo? Ela vai ter um estudo, vou mostrar isso mais detalhadamente. A edição da Bíblia. Gente, eu particularmente gostei muito, por quê? Porque se tratam de letras grandes, ó, certo? A letra dessa Bíblia não é uma letra pequena e nem é aquela Bíblia exagerada, sabe? Aquele irmãozinho de oração mais idoso, você abre a Bíblia dele lá, tem cada página é uma palavra, pronto. Não é propriamente assim. Tem as referências cruzadas e tudo mais, mas é uma letra média. Geralmente, Bíblias de estudo, elas têm a letra menor. Isso dificulta um pouco a leitura, porque eles não querem deixar a Bíblia tão grande, né? E colocam a letra menor. A qualidade da capa é ótima, certo? E nessa questão de conteúdo é o que me ganha, cara. O que me ganha nessa Bíblia é essa questão do conteúdo, porque não é algo que segue um viés propriamente. Ele vai se preocupar com cronologias, ele vai se preocupar com a geografia bíblica, ele vai se preocupar com a interpretação, ele vai dizer o que cada palavra diz, o que se pode concluir daquilo, mas ele não vai dizer, trazer uma conclusão de um viés propriamente dito. Por exemplo, eu já tive a oportunidade e tenho Bíblias
que são de uma visão calvinista, por exemplo. Certos versículos que poderiam argumentar contra o calvinismo, o cara não coloca nenhum comentário, fica aquela coisa mais assim, aí você poderia... Cara, que outro ponto eu poderia tirar disso e tal? Então essa Bíblia, você não vai ter esse problema, tá certo? Lembrando, pessoal, o link para comprar ela tá aqui na descrição do vídeo, tá? Você clica lá e já você pode estar adquirindo essa Bíblia maravilhosa. Então assim, pessoal, eu vou mostrar para vocês ela de forma mais detalhada, como eu sempre faço, cada texto e tudo mais. Mas desde já eu já afirmo que eu gosto muito dessa Bíblia. É a Bíblia que eu faço as principais pesquisas, eu faço por essa Bíblia. E eu realmente não tenho nada do que reclamar dessa Bíblia. Ela é excelente. Mas se você fosse colocar um ponto negativo, o ponto negativo que eu poderia colocar hoje é exatamente o tamanho e o peso. Cara, ela é um pouco pesada, tá? Então assim, mas não que isso seja um problema. Até porque a maioria das vezes que eu estudo ela é em casa. E também, se levasse para a igreja, não teria nenhum problema quem gosta de levar Bíblias assim para a igreja. Porque assim, às vezes tem uma... Ela é pesada e grossa, mas ela não é aquela Bíblia grandona, exagerada. Ela é mais compacta do que a maioria das Bíblias, tá bom? Então assim, gostei bastante dela. Lembrando, o link tá aqui nos comentários. Clica ali que você vai ser direcionado diretamente para o link. Agora eu vou mostrar para vocês ela mais detalhada, tá bom? De pertinho, para vocês entenderem cada capítulo e tudo mais. Bem, galera, como eu prometi para vocês, eu quero mostrar agora essa Bíblia mais detalhada. Que é a capa dela, bem bonitinha, ó. Ela é em couro, certo? Grande, expressivamente grande, como eu mostrei pra vocês lá. Vamos lá, detalhes dessa Bíblia. Aquele normal, né? Introdução, toda a Bíblia tem. Achei ela muito boa, gente, é sério, ó. Aqui nós temos o índice da Bíblia, certo? Ele vai trazer o índice de imagens. E o legal dessa Bíblia exatamente é realmente esse recurso que tem, né, de imagem. A gente tem aqui o Tabernáculo do Átrio, página 170. Vamos lá na página 170. Vamos lá, 170. Olha aí que legal. A figura completa, certo? O Tabernáculo do Átrio. Muito legal mesmo, pessoal. Olha aí que legal. Isso aqui, gente, sério mesmo, além de ser muito bom você estar estudando, isso aqui é um recurso muito grande. Por quê? Porque as coisas que remontam à época de Jesus Cristo são coisas que geralmente é bem diferente da nossa realidade, por exemplo. Então, a gente tem um recurso desse daqui, né, que nos mostra como que era, traz as explicações, ó, mostrando aqui o Santo dos Santos, a tenda do tabernáculo e tudo mais. Isso aqui tem uma contribuição enorme, tá bom? Para nós. Olha que legal. Muito bom mesmo, certo? Então, como a gente estava aqui, né, no índice das imagens, a gente tem o índice dos mapas também. Por exemplo, aqui vamos no mapa 84, que é o Jacó retorna para Canaã. Mapa de número 84. Olha aí que legal, a gente tem aqui, né, a visão do mapa agora desse período. Então, pessoal, vamos lá. Você pode ver que eles têm a letra dela, como eu havia falado anteriormente. É uma letra que tem tamanhos, não é aquela letra bem pequenininha e tudo mais. Os recursos didáticos dela têm uma qualidade muito boa, pessoal. Por quê? Olha que legal isso daqui. Geralmente as referências é um negócio mais assim, traçado do lado e tudo mais. Mas olha aqui que legal. A referência dela é uma referência toda bonitinha, em colorido. Os mapas são coloridos. Ele traz o mapa aqui, mas ele também conta a história se relacionando com o texto. Jacó retorna à terra de Canaã. Ele mostra o trajeto de Jacó. Ele mostra o que tem lá. A gente vê que os recursos os comentários, você vê que ele traz o destaquezinho. Então é uma Bíblia bem, bem atual, tá bom? Como eu disse, a letra é muito acessível. No começo de cada livro, o que é que ele vai trazer? Ó, no começo de cada livro, ele vai trazer aqui, né? Obviamente, a introdução ao livro. Olha como é extenso a de Gênesis. Olha aqui, ele traz, né, a introdução ao livro de Gênesis. Fala sobre o autor, traz sobre o título e data. O interessante é que quando esses comentários que ele faz sobre o autor, ele vai falar dos possíveis autores, até das visões teológicas a respeito de cada autor. Ele vai falar da estrutura do livro e tudo mais.
E o mais interessante, ele, obviamente, a gente sabe que Gênesis faz parte do Pentateuco e do Antigo Testamento, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, uma introdução ao Pentateuco, né? Antes da gente entrar propriamente no Pentateuco, ele traz uma introdução ao Pentateuco, o nome, o que significa. Lembrando que aquela estrutura lá dos livros, ele vai trazer no começo de cada livro. Olha aí, ele vai falar do Êxodo. Ele vai falar outra coisa muito interessante. No Novo Testamento tem a mesma coisa. Quando a gente começa o Antigo Testamento aqui, na leitura da Bíblia, ó, ele vai trazer, né, a teologia do Antigo Testamento. Ele vai trazer uma explicação e uma visão teológica sobre o Antigo Testamento. Quando se começa, né, por exemplo, lá o Novo Testamento, ele vai ter a mesma coisa aqui, ó. Olha aqui o Novo Testamento, como é legal. Só, vocês estão vendo, ó, cada livro ele vai trazer todo um recurso, ele vai trazer um recurso. Alguns, obviamente, são maiores que outros, por exemplo, Lucas, Mateus, esses livros mais profundamente teológicos, eles são bem maiores do que os outros, certo? Deixa eu só colocar aqui no Novo Testamento, que vocês possam dar uma olhada. Olha, mais um mapazinho colorido. Cara, muito legal isso, ó. Gosto muito dessa Bíblia. Olha a introdução de Jeremias, como é maior. Olha aí. Olha, Joel, olha o tamanho da introdução de Joel comparado ao de Salmos. Então vai depender, obviamente, do livro, dos recursos, né, que se tem. Olha aqui no comentário, que legal, ó. Uma visãozinha um pouco mais, algo mais clean, né, e tal, tipo, colorido. Vamos lá. Aqui é o livro de Mateus. Ó, aqui é o livro de Mateus. E aí a gente tem a introdução ao livro de Mateus. A gente tem introdução, Evangelhos e Atos, introdução, Evangelhos e Atos, a introdução, como tinha lá no Pentateuco. E a gente vai ter também a introdução ao Novo Testamento. Olha aí que legal. Aí, ó. Ele vai trazer, gente, ainda tem alguns recursos adicionais, como esse daqui, ó. Cara, isso aqui é muito bom. Eu mesmo estava lendo, não nessa Bíblia, mas em outra, ó. Ele vai, como no Novo Testamento a gente vai ter uma familiaridade muito grande com o Império Romano, ele vai trazer uma introdução ao mundo grego-romano para fundamentar alguns pontos da Bíblia. Cara, isso é muito legal. Olha aí. Vai falar dos períodos. Tudo isso daqui numa Bíblia de estudo. Aí, ó, ele vai falar do período intertestamentário, que são aqueles 400 anos que se fala, os 400 de silêncio entre o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, ao primeiro livro do Novo Testamento. E ele vai falar a introdução a esse ponto. Muito bacana. Então, se você gostou dessa Bíblia, se você quer comprar, não perde tempo, clica no link que está na descrição do vídeo que você vai conseguir adquirir. Deus abençoe, galera. Não se inscreve, curtir o vídeo e seguir o nosso canal.